Vou ter cuidado para não mostrar isso na tela, porque tem coisas aqui que tenho que pular. Ele pediu para deixar de fora, porque é médico, e combinamos certos pontos. Não usar meu nome, especialidade médica e cidade. Então, ele quer que eu diga que ele é um neurocirurgião em Atlanta. Ele tem 60 páginas de documentos judiciais. Deixe-me resumir o que ele mandou para cá. Ele conheceu a ex-mulher na faculdade de medicina. Ele tinha acabado de fazer 22 anos e se formado em Harvard. Ela foi a primeira namorada dele. E estou supondo que com ela ele perdeu a virgindade. E talvez tenha sido o mesmo para ela. A gente não sabe. Havia muitos sinais de alerta. Ela claramente tinha transtorno de personalidade limítrofe e problemas com o pai. O pai dela foi para uma prisão federal por 4 anos enquanto ela estava na faculdade por fraude bancária. Ela também era uma mentirosa patológica. Vocês vão começar a notar que a maçã geralmente não cai muito longe da árvore. Se tem problemas na unidade familiar e ela cresceu naquele ambiente, foi esse o padrão que ela estabeleceu para a vida dela, né? Eu acho que dizem que a maior parte do desenvolvimento das crianças normalmente fica pronta por volta dos 7, 8 ou 9 anos, mais ou menos por aí. Então, o cara vai para a prisão federal, banco, advogado patológico, de alguma forma por causa das minhas próprias deficiências internas. Este é um cara inteligente. Ele fez faculdade de medicina. Ele é um neurocirurgião, certo? Embora seus instintos o alertassem, ele continuava aceitando as desculpas dela para as diversas mentiras que contava. Ela insistiu para que a gente transasse pela primeira vez quando eu tinha 22 anos, um mês depois de conhecê-la, e depois exigiu que a gente se casasse imediatamente, já que eu tinha tirado a virgindade dela. Ela me disse que era virgem quando nos conhecemos, mas acabou que ela já tinha ficado com outros 4 caras antes de me conhecer. Descobri isso bem antes do casamento. Teria cancelado o casamento naquele momento. De novo, se você tem opções, se você rodou pratos e fez contrastes, vendo o bom e o mal, então você tem capacidade de fazer essas escolhas. Seu sexto sentido falou alguma coisa para ele antes do casamento, quando ele descobriu aquelas informações, mas ele seguiu em frente mesmo assim. A desculpa dela foi que ela tinha sido estuprada e entrou em uma espiral descendente. Eu queria espirrar e dizer que é besteira, mas não consigo espirrar agora. Mas você entendeu a ideia. 4 caras, uma espiral descendente. Era basicamente a síndrome da Bela do filme Uma Linda Mulher. Eu queria consertá-la e atender às suas necessidades fisiológicas, emocionais e materiais, o que chamamos de Capitão Salva-Pátria. Temos 2 filhos juntos, agora com 21 e 19 anos. Pouco depois do nascimento do nosso primeiro filho, ela se tornou extremamente abusiva. Abuso é um grande sinal vermelho, se ele tivesse se relacionado com ela por mais tempo. Uma das coisas que aprendi, que peguei do Sean, é que O Guia Tático para as Mulheres é um ótimo livro. Eu falo sobre isso no meu livro, antes de fazer qualquer coisa, como marchar para o matadouro do casamento. Namore pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Assim você consegue ver do que ela é feita. Ele fica com ela 1 mês, depois de conhecer, e então ela insiste que se casem logo em seguida. Então, basicamente, ele a conhecia há 2 meses. Não dá para conhecer alguém em 2 meses. Você está saindo com o ator, com o representante, de qualquer forma. 2 filhos, ela se torna abusiva. Provavelmente ele teria visto isso se a tivesse namorado por pelo menos 1 ano e meio a 2 anos antes de qualquer coisa. Ela conseguiu o primeiro emprego em Johns Hopkins como dermatologista e, já que eu ainda estava na residência médica, começou a me menosprezar usando o status dela como a principal provedora da família. Durante 3 anos, ela me intimidou para me colocar numa posição submissa. Nós nos mudamos e eu me tornei o sustento da casa como neurocirurgião, mas o abuso nunca parou. Podia encher um podcast de horas com exemplos do nosso fundo cultural absolutamente tradicional. Apesar de tudo isso, mantive uma ótima relação. Veja, o fundo cultural tradicional é geralmente o que os homens procuram. E você pensa que depois de 2 meses de namoro, já tem isso bem estruturado. Não, 1 ano e meio, 2 anos no mínimo. Veja do que ela é feita. Apesar de tudo isso, mantive um ótimo relacionamento com meus filhos depois de cerca de 10 anos. Não aguentava mais e fiz planos, pelo menos mentalmente, de sair de fininho, divorciar-me e seguir em frente. Em meados de 2013, estava procurando ingressos para a Disneyland para meus filhos no computador de casa e descobri que ela deixou o e-mail dela aberto. Lá vamos nós. Encontrei um arquivo cheio de vídeos pornográficos que ela fez com outro cara. Fiquei chocado. Ela sempre se fazia de religiosa e piedosa e vivia julgando outras mulheres e meninas da escola dos meus filhos por usarem saias curtas demais. Mas aí estava ela, fazendo pornô com outros caras enquanto era casada com esse homem e o maltratava. E ele é um neurocirurgião. Eu tentei me divorciar dela, mas ela continuava ameaçando se matar. A maioria teria simplesmente se afastado e deixado ela, certo? Mas eu fiquei por mais de 18 meses.
18 meses. Me inscrevi para mais 18 meses de tortura. Me mudei para um apartamento antes de voltar para casa, quando ela alegou uma overdose de benzodiazepínicos. E negociamos um acordo pós-nupcial, dando-lhe a casa livre de hipoteca de 6 milhões de dólares, por mais uma década, enquanto eu pagava metade das despesas. Guarda física primária das crianças, então ela ficou com os filhos, e mais 1 milhão para garantir a educação dos meninos, até terminarem o ensino médio. Eu deveria ver os filhos à noite e nos finais de semana, quando os horários deles permitissem. Entrei com o pedido de divórcio em 2015, quando percebi que ela ainda tinha um caso. Os detalhes não importam, mas eu dei entrada e me mudei da casa para um pequeno apartamento, tendo praticamente dado tudo o que eu tinha para esse animal. Agora, ele já a chama de animal. Ela começou imediatamente a mentir para as crianças sobre o motivo pelo qual o pai saiu de casa. Sobre o que eu estava falando antes, alienação parental, onde a mãe inventa essas besteiras sobre o pai ser um homem terrível, o que quase sempre é uma grande mentira. Fiquei desesperado e quase sem esperança, até que familiares e amigos em comum vieram falar comigo e me contaram o que minha ex-esposa tinha dito a eles. Uma delas era uma médica ginecologista e obstetra, e ela me disse que poderia me ajudar a ver meus filhos se eu mostrasse a ela a prova do vídeo. Eu meio que a contragosto, dei uma cópia a ela e vamos avançar um pouco para o depoimento no Tribunal de Família, onde minha ex-esposa alegou que eu a tinha agredido fisicamente. Desculpe, isso de eu ter atacado fisicamente o nosso filho de 16 anos no acampamento de tênis era uma mentira completa. Admiti a distribuição do vídeo para aquela médica. Minha esposa apresentou acusações criminais de vingança contra mim e usou a ameaça de processo criminal para resolver as exigências por 6 milhões e meio de dólares. 6 milhões e meio de dólares. É muito dinheiro. Eu recusei e acabei indo a julgamento. Lembre-se que ela está com outros caras por aí fazendo pornô e deixando no computador enquanto esse cara está tentando comprar ingressos para Disneyland. E ela quer 6 milhões e meio de dólares e a casa. Eu me recusei e no final das contas fui a julgamento, onde ela fez essas acusações absurdas de que eu usei o vídeo para coagi-la a um acordo de divórcio unilateral. Oh, que surpresa agora. Ela está inventando coisas. Eu fui condenado com base nessas mentiras, mas no final foram anuladas quando o sistema legal e o escritório do promotor público tomaram conhecimento dos esforços dela para me extorquir e do seu perjúrio no caso. Eles não fizeram nada, apesar das abundantes provas e declarações sob juramento. Eu digo a vocês, homens, as mulheres escapam de tanta coisa no direito de família. Já estamos quase acabando. O assistente do promotor me ligou e me disse que, nesse clima de Me Too, no estado em que ele morava, seria difícil conseguir uma condenação por falso testemunho. Aliás, é um estado bem liberal. Seria difícil conseguir uma condenação por falso testemunho dela ou do advogado dela, e eles discutiram isso internamente no escritório do promotor público. E aqui está a parte. Minha ex-esposa era responsável pelo recebimento de dinheiro no consultório. Por a minha prática, ela roubou 800 mil dólares em dinheiro ao longo de 8 anos. Essa mulher roubou 800 mil dólares do negócio dele, fez pornô com outro cara enquanto ele comprava ingressos da Disney para a família. Queria 6 milhões e meio em um acordo e uma casa de 6 milhões e ainda por cima roubou 800 mil dele da clínica durante 8 anos. Espera, piora. E gastou centenas de milhares do cartão de crédito da empresa em bolsas, sapatos, viagens pessoais para ver o namorado, passagens aéreas internacionais de primeira classe para os pais dela enquanto estávamos casados. Tenho certeza de que ela guardou uma boa parte do dinheiro em um cofre em algum lugar sem eu saber. Manos, se vocês estão passando por um divórcio e tiverem um terrível acidente de barco e perderem seu nanoledger e todas as suas criptomoedas, não se sintam mal. Eu estou dizendo agora, tá tudo bem. Eu já vi muita coisa pior do que o que poderia acontecer. Ela manteve cópias, o advogado usou o procurador-geral, que passou por intimação federal, blá blá blá, 8 anos analisando registros de computador, mais besteiras, blá blá blá, nunca me cobraram, mas precisei ajustar minhas declarações de imposto. Ele gastou 3 milhões de dólares em honorários advocatícios durante os 5 anos do divórcio. Não há limite para o que uma mulher louca é capaz de fazer com tudo que tem ao seu alcance para destruir um homem bom. Vou repetir. Não existe limite para o que uma mulher doida tentará fazer com tudo que tem ao seu alcance para arruinar um homem bom. Não importa o quão bom cara você seja. Não importa se você é um homem íntegro. Qualquer mulher, não todas, mas qualquer uma, pode destruir um homem no tribunal de família. Nem todas farão isso, mas qualquer uma pode. Você tem que entender isso. Aqui vão alguns conselhos. Um homem nunca deve se casar antes dos 33 anos. Todo homem deveria conhecer o transtorno de personalidade borderline. Você nunca deve permanecer num casamento com uma mulher louca pelos filhos. Todo homem deveria ter um acordo pré-nupcial, não importa com quem se casar, e por aí vai, ok?
É isso. Quer dizer, eu não quero ficar insistindo nesse ponto, mas você entende, né? Você capta a ideia. Esse é apenas um exemplo dos milhões de divórcios que acontecem todos os anos na América do Norte e, no entanto, todos os dias algum mané quer se jogar no matadouro que pode completamente desviar a vida dele numa direção que não vai ser nada boa.